chamados Romanos 8, 29, 30, nos diz que aqueles a quem Deus escolheu para a salvação, também tem dado um propósito, a saber, se conformarem à semelhança de seu Filho. E aqueles a quem ele tem dado tal propósito, ele também lhes envia um chamado no devido tempo, para que possam vir a Cristo. Assim, a passagem diz: e aos que predestinou, também chamou. V. 30. Lembre-se de que todos que estão inclusos numa fase da aplicação da redenção, também entram na fase seguinte. Todos a quem Deus elegeu, também predestinou, e todos a quem predestinou, também chama a Cristo. Mas o versículo 30 continua e diz: aos que chamou, também justificou. Assim, todos a quem Deus chama alcançarão a justificação. E visto que essa é pela fé em Cristo, todos a quem Deus chama crerão em Cristo e serão justificados. Portanto, o chamado divino para com o eleito é obrigatoriamente eficaz. Assim, os teólogos chamam esse ato de Deus de um chamado eficaz. Visto que o chamado eficaz é um chamado cujo resultado está garantido, ele não é como um convite que o eleito pode aceitar ou rejeitar. Antes, ele é mais parecido com o que queremos dizer pelo verbo intimar. Ao chamar seus eleitos, Deus não os convida meramente para fazer algo, mas ele próprio faz algo neles. Sinclair Ferguson escreve: aquele que os chama cria neles a capacidade para responder, de forma que no próprio ato de chamar ele os traz a uma nova vida. 34 Assim, aqueles a quem Deus escolheu e predestinou na eternidade, ele também intima para vir a Cristo no tempo histórico. Deus intima o eleito comumente através da pregação do Evangelho. Ora, os cristãos não aprendem primeiramente a identificar os eleitos, e então passam a pregar o Evangelho somente a eles. Antes, eles pregam o Evangelho a toda a criação, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Portanto, quer na forma de discurso público, conversa privada, literatura escrita ou outros meios, a pregação ou apresentação do Evangelho é direcionada tanto aos eleitos como aos não eleitos. O eleito chegará à fé. O não eleito ou rejeitará o Evangelho, ou produzirá uma profissão de fé temporária e falsa. Devido a isso, os teólogos distinguem entre o chamado externo e o chamado interno. O chamado externo refere-se à pregação do Evangelho pelos seres humanos, e é apresentado tanto aos eleitos como aos não eleitos. Por outro lado, o chamado interno ou eficaz é uma obra divina que acompanha o chamado externo para fazer com que o eleito chegue à fé em Cristo. A pregação do Evangelho se mostra a todos como um chamado externo, mas ela vem também como uma intimação interna aos eleitos. O chamado externo é produzido pelos seres humanos, mas o interno é uma obra somente de Deus e ocorre somente nos eleitos. O segundo é habitualmente concomitante com o primeiro. Em outras palavras, muitas pessoas podem ouvir o Evangelho numa determinada situação, mas Deus faz com que apenas os eleitos creiam no que é pregado, ao passo que endurece os não eleitos contra o mesmo. Mateus 22:14 diz: porque há muitos convidados, mas poucos escolhidos. Tradução do Novo Mundo. A palavra convidados, neste versículo, pode ser traduzida por chamados, como em muitas outras traduções. Muitos são de fato convidados pelo fato de ouvirem o chamado externo do Evangelho, mas somente uns poucos estão entre os eleitos de Deus, e, portanto, as profissões de fé genuínas e permanentes vêm do último grupo.